O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Meus prezados irmãos aqui da comunidade Santo Oscar Romero e Nossa Senhora da Assunção, celebrando hoje o terceiro domingo do tempo comum e também o dia que está sendo celebrado no mundo todo a pedido do Papa, o Dia da Palavra. E o Papa liga esse Dia da Palavra com o tema central desse ano do jubileu, a esperança. A esperança que não é no sentido de ficar aguardando, esperando, mas no sentido de ir com uma perspectiva de uma vida sempre melhor, na medida que a gente se envolve para construir essa vida melhor. É no sentido do que Paulo Freire coloca ao verbo não espera, mas esperançar. Quer dizer, se envolver diante da realidade difícil que vivemos,
se envolver para construir uma vida mais digna e tem, portanto, aguardando sempre uma vida melhor. O terceiro domingo do tempo comum, a igreja nos apresenta como primeira leitura aqui, tirada do livro de Neemias. Depois da grande deportação, 600 anos, 500 para 600 anos antes de Cristo, quando o povo todo foi levado escravo na Babilônia e demorou lá 50 anos, agora eles voltaram para a sua terra e agora dirigidos por Esdras e Neemias, Neemias era o governador, eles vão celebrar um dia especial, um dia considerado para eles, como diz a leitura, um dia santo do Senhor. Portanto, eu imagino, apesar que ele não menciona aqui, que foi também num dia de sábado, como Jesus vai na sinagoga no dia de sábado, porque o sábado é característico para o dia de guarda do povo todo do Antigo Testamento. Jesus viveu esse tempo e também no dia de sábado, como diz a nossa leitura, como de costume também ia frequentar o culto, a celebração que eles faziam em todo dia de sábado, dia de guarda para o povo judeu. Para Jesus, depois, foi mudado exatamente por causa da vitória de Jesus pela sua ressurreição, que aconteceu no terceiro dia, que é o primeiro dia da semana, que é o domingo, e por isso que nós não celebramos mais o nosso dia de guarda num dia de sábado, como acontece em todo o Antigo Testamento e até na presença de Jesus, mas nós celebramos o dia de guarda, o dia santo, nesse dia de domingo, como nós estamos aqui reunidos. O domingo, que chamamos também o dia do Senhor. Portanto, se Jesus estivesse aqui hoje, ele viria para participar da celebração no dia do Senhor, que é o dia de domingo. Então, nesse dia de sábado, aqui no livro do profeta Neemias, reuniram todo o povo e abriram a palavra, o livro da lei. E diante do livro da lei, aconteceu primeiro aprovando, quando a gente fala amém, amém, está aprovando como verdade aquilo que foi proclamado. Por isso que a palavra amém, ela não pode ser usada para qualquer proclamação de qualquer pessoa, mas tem que ser aprovação por aquilo que é idôneo e verdadeiro, e o que é idôneo e verdadeiro é aquilo que vem de Deus, a verdade, que vem do Pai, que vem do Filho, que vem do Espírito Santo. Assim, todas as nossas orações da igreja, quando algo vem do Pai, ou do Filho, do Espírito Santo, respondemos, terminando qualquer oração com a palavra amém. Esta é a verdade, o que ouvimos. Portanto, a palavra amém não pode ser dita para qualquer um que faz declaração, que fala, que prega, e depois aludir para ele como se fosse a verdadeira palavra de Deus. Isso, o amém, é exclusivo como resposta àquilo que é a verdade que vem de Deus. Portanto, eles disseram amém, amém, a palavra da lei que eles tinham até então. E aí, depois, inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus. A lei de Deus, no Antigo Testamento, ela é concentrada como o princípio básico da aliança que o povo fez, que Deus fez com seu povo no Monte Sinai, através das 2 tábuas da lei que tornaram-se conhecidos como sendo os 10 mandamentos. Essa é a lei básica fundamental dada pelo próprio Deus. Diz lá o livro, escrito pelo próprio punho de Deus. É ele que escreveu os 10 mandamentos, porque depois entraram muitas e muitas outras leis que foram se caducando, não servindo mais, mas que no tempo de Jesus, os doutores da lei, os fariseus, continuaram insistindo em obedecer essas leis caducas
e que escravizava mais o povo. Por isso a reação de Jesus de trazer a novidade e seguir aquilo que realmente vem de Deus, e Ele mesmo, vindo de Deus, vai mostrar para nós. Então, e leram claramente e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido, de maneira que se pudessem compreender a leitura. Isso é muito importante, esse papel que estou fazendo aqui, tentando ajudar o povo a entender aquilo que está escrito, que foi dado e que o povo precisa compreender, porque eles não tinham o livro. Hoje nós temos essa grande riqueza de poder ter esse livro, de poder ir em casa, ler de novo, refletir de novo, ver outras versões, outras traduções, para eu não ser enganado por ninguém e encontrar exatamente a verdade. O governador Neemias e Esdras, que era o sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis. Essa tristeza e choro vem do sofrimento que eles passaram nesses 50 anos escravos na Babilônia. Isso marcou 50 anos de escravo na Babilônia. Quem foi levado com 20 anos, voltou com 70 anos. Memória que está dentro da pessoa, do sofrimento que eles passaram. Então eu disse, agora já passou, Deus já nos libertou, nós estamos aqui de volta. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir a palavra da lei. A palavra da lei, portanto, ela os emocionava, porque é a lei que vem de Deus e que orienta o povo para viver na verdade, na justiça, no amor. E aí a última frase de Neemias disse-lhe: ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam. E reparti com aqueles que nada prepararam. Portanto, é a confraternização, é estar juntos, é repartir aquilo que recebemos, porque todos têm o direito de viver na dignidade, de ter uma comida na mesa. Essa aqui entra o direito à vida para todos. E aí, pois este dia é santo para o nosso Deus. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Essa alegria do Senhor, que será a vossa força, que quem vai mostrar para nós agora vai ser aquilo que nós lemos aqui na leitura do Santo Evangelho de hoje, muito importante, onde do Evangelho de Lucas, nós vamos estudar o Evangelho de Lucas e vamos ver as novidades. Lucas, desde o princípio aqui, ele vai dizer que ele já pesquisou e já organizou tudo, já leu outros livros, e ele, a partir da experiência, do testemunho dos próprios apóstolos, com quem ele teve conhecimento e conviveu com alguns deles, agora ele vai, do seu próprio punho, dar para nós, assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu, Lucas, decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Teófilo é palavra grega que significa amante de Deus, aqueles que amam a Deus. E com certeza ele tem um simbolismo universal. Todos aqueles que amam a Deus, todos aqueles que gostam e querem seguir a vontade de Deus, esse livro que ele está escrevendo é direcionado para todos eles, para os sustentar na sua caminhada de fé. E aí, Lucas, aqui o texto nosso passa para o capítulo 4, que mostra o programa de Jesus. Jesus, ele foi batizado, ele estava lá no Rio Jordão, na Judeia. Aí ele atravessou toda Samaria e foi para a Galileia e foi para a sua terra natal, onde ele viveu a sua infância toda. E entrou, como diz aqui o texto, Jesus voltou para a Galileia, porque estava lá na Judeia, com a força do Espírito, o Espírito que ele acabou de ser proclamado no seu batismo. Nós vimos essa leitura no primeiro domingo do tempo comum, que é considerado o domingo do batismo do Senhor, aonde após ser batizado em oração,
o Espírito paira sobre Jesus e ouve-se uma voz do céu que dizia: este é meu filho predileto que eu amo muito. Ama muito, lógico, porque ele vai mostrar para nós a vontade de Deus e ele mesmo vai viver essa vontade de Deus. Ele vai mostrar a vontade de Deus através da palavra e através do que ele faz na sua vida. As duas coisas são ligadas. A palavra só não basta. A palavra precisa ser mostrada concretamente pelo testemunho da nossa vida e o que Jesus Cristo vai fazer. Aí Jesus, ele foi no culto era lida primeiro, era rezado um salmo primeiro, depois era lida uma leitura do livro da lei, sempre, e depois alguém da comunidade pode subir no ambão, como estou aqui, e pode ler uma leitura, escolher uma leitura que quiser escolher e ler para o povo e fazer uma pequena explicação dessa leitura. Jesus, no dia de sábado, como era de costume, portanto Jesus ia todo sábado, mas notem bem que Jesus ia no sábado na sinagoga e também no templo mais tarde para ensinar o povo, para apresentar para eles o que é de Deus de verdade. E aqui vai mostrar para nós. Então, Jesus pegou o livro, ele veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, que é o dia de guarda deles, e levantou-se para fazer a leitura. O que aconteceu? Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e procurou. A palavra, abrindo o livro, Jesus achou. Ele foi procurar a leitura. Um texto do Antigo Testamento do profeta Isaías. Não é abriu assim, fechando os olhos, vamos ver o que Deus vai falar. Não, ele foi a dedo. Eu quero ler este texto aqui. E não quero ler tudo, eu quero ler aquilo que o profeta diz que vai se realizar em mim. Então Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Genérico, a todos os pobres Ele veio anunciar a boa nova. Os pobres no Evangelho de Lucas não são os pobres só porque não têm dinheiro. O Evangelho de Lucas, copiando uma parte do Evangelho de Marcos, que nós falamos muito, em que consiste exatamente a vontade de Deus e o projeto que Deus deu para seu Filho realizar no meio de nós. Ele veio nos trazer uma boa nova para que todos, sem exceção nenhuma, em todo lugar, de toda raça, de toda cor, universalmente, para que todos, como filhos de Deus, possamos viver em paz uns com os outros. Esse é o básico que está lá no Evangelho de Marcos. Jesus tinha na cabeça isso. Minha missão é trazer a paz, é mostrar para eles como se vive em paz. Portanto, a missão de Jesus, em que vai acontecer? Vai acontecer exatamente anunciar a boa nova aos pobres. Quem são os pobres no Evangelho de Lucas? São todos aqueles que lhe está faltando algo para poder viver em paz uns com os outros. No meu entender, por exemplo, até os mais ricos que têm muito dinheiro são pobres, miseráveis, porque não têm convivência em paz com os outros. Eles exploram os outros, então eles se tornam pobres. Assim como Lucas vai nos mostrar um texto que está lá no final do Evangelho de Lucas, de Zaqueu. É riquíssimo, mas era pobre no espírito de fraternidade, pobre no espírito de misericórdia, pobre no espírito de convivência, explorava os outros, vivia isolado. Olha a pobreza dele. E Jesus vai dizer: pois esse também é filho de Abraão. Quando entrou na casa dele e Zaqueu, ele disse: eu vou devolver 4 vezes mais de tudo que eu roubei, e eu vou repartir metade dos meus bens com os pobres, com os necessitados. Aí agora, você viu a pobreza desse que se considera rico, pensa que tem tudo porque tem dinheiro. Então o Evangelho de Lucas, ele vai pegar e colocar o sentido de pobre
todos aqueles que está lhe faltando alguma coisa para poder viver em paz uns com os outros. E aí ele vai mencionar 3 coisas aqui, que são as 3 tentações. A primeira coisa que ele vai dizer é anunciar a boa nova aos pobres. Então, quais são? Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista. E a terceira tentação: aqueles que vivem infelizmente enganados e iludidos, aqueles que não conseguem enxergar um palmo para além do seu nariz, aqueles que não conseguem, aqueles que são enganados por fake news, aqueles que acreditam em tudo, aqueles que não têm visão mais completa, e Jesus vai abrir os olhos deles, vai mostrar para eles o ensinamento e o sentido da vida verdadeira. A primeira libertação, a terceira tentação, abrir os olhos. E ao abrir os olhos, libertá-los, porque são escravos, são cativos. Quem tem os olhos fechados e não enxerga o sentido verdadeiro da vida para poder viver na fraternidade e em paz, é cativo. Ele é escravo das suas próprias ideias, e Jesus veio para abrir a cabeça e libertar esse povo dessas ideias mesquinhas que colocam na nossa cabeça. Hoje, no nosso dia, graças a Deus estamos descobrindo tantas e tantas fake news que são colocadas, e muita gente piamente acredita em tudo que eles falam e não tem senso crítico nenhum. Jesus, a primeira ação dele vai contra a terceira tentação, do orgulho, do engano, da ilusão. A segunda missão que Jesus Cristo vai dizer, então, enviou-me 3 coisas: para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para proclamar a libertar os oprimidos, para libertar aqueles que estão sofrendo a opressão em todos os sentidos. E a terceira coisa, para proclamar o ano de graça do Senhor. Proclamar o ano de graça do Senhor era conhecido como o jubileu, onde as terras serão devolvidas, quem perdeu a terra pode recuperá-la, onde muita coisa vai ser estruturada. É o ano onde a pessoa pode ter possibilidade de se refazer, de se colocar de novo como membro da comunidade, com dignidade de pessoa humana. Então, vou repetir aqui, muito importante: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou, me deu essa missão, com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Genérico. Quem são esses pobres? Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. E aqui é interessante a gente tentar descobrir que Jesus tirou esse texto do livro do profeta Isaías. É o capítulo 61, versículo de 1 a 6. O capítulo de 1 a 6. E Jesus, ele parou numa frase que adota aquilo que ele vai fazer. Porém, o profeta Isaías tinha dito mais coisas que Jesus não menciona. Isso é uma das coisas muito importantes para a gente perceber que nós vamos seguir agora, não mais o Antigo Testamento como foi proposto, com tudo que valia para aquela época, dentro daquela mentalidade, mas nós vamos agora seguir Jesus. O que Jesus faz com a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura, nesse tempo de Jesus, era o Antigo Testamento. O que é que Jesus faz com a Sagrada Escritura? Ele não aceita tudo. Ele escolhe textos. Assim como nossa igreja, na liturgia aqui do domingo, e também durante a semana, ela não coloca tudo que tem no Antigo Testamento. Ela coloca e seleciona versos que ainda têm valor e que Jesus Cristo aprovou. Outros textos ela deixa fora. Isso combina muito com aquilo que Mateus fala no capítulo 5, quando ele fala: dizíamos antigos, porém eu vos digo. Dizíamos antigos, porém eu vos digo. Por exemplo, dizíamos antigos, estava escrito olho por olho, dente por dente. Porém, disse Jesus, eu vos digo.
Não mais isso. Amai os vossos, até os vossos inimigos. E ele vai dizer uma outra frase que não está na Sagrada Escritura, mas que era comum na cabeça, na fala do povo: odiai os vossos inimigos. E Jesus disse: não. Amai os vossos inimigos, ajuda eles a se recuperar. Amai os vossos inimigos. Vingança? Não. Vingança? Não. O texto que Jesus não leu, talvez foi uma das razões que eles se revoltaram mais tarde, que o texto que era para ser lido domingo que vem é a consequência disso, é a sequência disso, e que nós vamos ver a recusa de todos que estavam aí contra Jesus, não aceitando. Uma das razões pode ser essa, é que Jesus, ao citar o texto do Antigo Testamento do profeta Isaías, ele parou no versículo 2, no capítulo 61, versículo 2, na primeira parte. A segunda parte ele não leu. O que tem a segunda parte? A segunda parte tem isso: para proclamar o ano de agrado do Senhor. Jesus citou isso e parou aí. Mas continua: para proclamar o dia da vingança para o nosso Deus. Isso Jesus não leu. O dia da vingança, isso Jesus não leu. Porque o projeto de Jesus é outro. O projeto de Jesus que nós vamos ver no Evangelho de Lucas, e que João Batista até estranhou, porque no discurso de João Batista, que pertence ao Antigo Testamento, apesar de ser o maior dos profetas, mas está no Antigo Testamento, e o discurso dele está no Antigo Testamento, assim como ele vai dizer: e ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo, a vingança, vai destruir, vai jogar vocês no inferno, precisa ser condenado porque errou. Jesus disse: isso não. Isso não. O Pai, Deus, o Criador, não quer perder ninguém de seus filhos. Ele não veio e não me mandou para me vingar, para castigar, para jogar no inferno. Não, Ele me mandou para eu estender a mão do Pai. Eu vou, representante do Pai, estender a mão. Deus quer te ajudar. Deus quer te redimir. Deus quer te recuperar. Deus sempre tem misericórdia. Isso é de Jesus. Isso não está no Antigo Testamento. Por isso Jesus não leu essa frase: no dia da vingança para o nosso Deus. Porque o projeto de Jesus não é vingança. O projeto que Jesus nos trouxe de quem é o nosso Deus e o nosso Pai, é o Pai misericordioso, o Pai que tem pena, o Pai que todos nós somos seus filhos. E se somos seus filhos, nós somos amados por Ele, mesmo que erramos. Somos seus filhos, assim como o pai e uma mãe. Tem um filho, errou, não gosta do erro que fez, mas não deixa de gostar e amar o filho, mesmo errado. Isso é Deus. Esse é nosso Deus, que quer nos salvar. Essa é a libertação que Jesus Cristo nos trouxe. Ele nos ama tanto que mesmo errados, Ele não quer nos castigar, Ele não nos ameaça, mas Ele sempre oferece: eu posso te ajudar. Só que a ajuda depende de Deus, sempre vem, mas nem sempre é aceita por nós. Às vezes, orgulhosos, não queremos saber. E é por isso que a gente se perde. Se perde não porque Deus nos condena, nos castiga. Se perde porque eu não quero reconhecer que eu errei. E eu não quero aceitar a graça que Deus me dá para me ajudar a recuperar. Essa é a grande novidade que nós temos no Evangelho e aparece muito em Lucas. Numa das leituras que nós não vamos ler, porque esse domingo vai cair numa festa especial, é a leitura do Pai misericordioso, que apesar que o filho foi embora, gastou todos os seus bens, seu filho pródigo, mas quando ele se arrependeu e voltou para casa, o recebeu de braços abertos. Este meu filho que estava perdido foi encontrado. Este meu filho que estava morto, agora está vivo, está salvo. Essa é a misericórdia de Deus. Portanto, no dia de hoje nós estamos celebrando o dia da palavra.
A palavra para nós hoje não é mais o Antigo Testamento. Aliás, a atitude nossa com os textos todos do Antigo Testamento deve ser com critério. Aquilo que se encaixa dentro do projeto de Jesus tem validade para nós hoje. Aquilo que Jesus não aceitou, não posso aceitar. Por isso que é muito difícil ler e entender bem o Antigo Testamento, que todo mundo, nós temos igrejas, todos, grupos, comunidades, voltados mais para o Antigo Testamento do que para aquele sobre o qual é fundamentada a nossa fé, que é o próprio Jesus Cristo, como disse o Concílio Vaticano II. De todos os livros sagrados que tem na Bíblia Sagrada, entre o Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento, 4 são os principais. 4 são os mais importantes: o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E diz a segunda coisa, no número 18 do documento Dei Verbum, diz a segunda coisa que se encaixa muito aqui nas nossas leituras de hoje. O fundamento da nossa fé não é a Sagrada Escritura. O fundamento da nossa fé é Jesus Cristo, através dos 4 evangelhos. Portanto, nós precisamos ser bastante inteligentes para perceber que o fundamento da minha fé, eu creio, e isso nós fomos batizados. Em nome de quem? Do Pai, do Filho, Jesus, e do Espírito Santo. Jesus, aqui na nossa leitura, é guiado sempre pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, para fazer sempre a sua vontade. E essa deve ser a nossa opção. A palavra, o domingo da palavra para nós é o domingo onde nós proclamamos e professamos a nossa fé em Jesus Cristo. Como aparece nas várias leituras, na oração eucarística número 2, no prefácio, aparece muito bom, eu vou ler ela de novo hoje, muito interessante, a nossa fé centralizada numa pessoa, que é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que celebramos recentemente o seu nascimento para mostrar que a nossa fé é alicerçada sobre gente como a gente, sangue de nosso sangue, osso de nossos ossos, que é Jesus Cristo. Portanto, precisamos também nós mudar a nossa mentalidade, fazer a nossa conversão, estudar mais e aprofundar mais o Evangelho. E a igreja nos propõe esse ano, nos domingos, aprofundar o Evangelho de Lucas. E eu sugiro vocês ler o Evangelho de Lucas em sequência, do início até o fim. No tempo de Natal, nós devemos ter lido o capítulo 1 e 2, que trata do Evangelho da infância de Jesus. Agora, a partir do capítulo 3 em diante, até o fim, a igreja vai apresentar para nós alguns trechos. Vamos perder 11 textos esse ano por causa de festas na liturgia do domingo. Por isso, a necessidade maior da gente ler em casa o Evangelho de Lucas para saber a novidade, a boa nova que Jesus nos traz. E essa boa nova precisa ser bem reconhecida, porque ela é que nos salva, ela que nos abre os olhos, ela que nos dá força, ela que nos anima, ela que nos tira da nossa acomodação para podermos construir aquilo que Deus deseja para todos os seus filhos, incluindo nós. O desejo de Deus é de vivermos em paz e construirmos essa paz, viver em paz uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.